Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um momento de estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o livro Nosso Lar, que é o livro número 1 da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E hoje nós vamos ver o capítulo 3, que está sob o título A Oração Coletiva. Mas antes, eu quero convidar a todos vocês para que estejam aqui comigo e comentem também ao final dos nossos estudos e contem para mim aqui o que vocês estão experienciando durante os estudos, como tem sido acompanhar aqui, se vocês estão gostando. Se tiverem alguma dúvida também, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter prazer de responder um a um, ok, queridos? E vamos participando. E se esse conteúdo tem feito bem a você, se o canal Universo da Mulher lhe faz bem, compartilhe com outras pessoas, especialmente os estudos que têm sido feitos aqui em cima da obra de André Luiz, porque este é um estudo, meus amados, minhas amadas, para o nosso crescimento espiritual, não é mesmo? Para o proveito do nosso dia a dia, para que a gente possa evoluir juntos. É uma partilha sincera, dedicada, amorosa dessa sua irmã, como uma monitora, uma facilitadora desse material tão abençoado, onde nós vamos aqui juntos refletindo cada um dos parágrafos da obra de André Luiz, para que a espiritualidade maior vá revelando para nós o conteúdo que está aqui, o que está por trás daquilo que foi dito, que a gente possa deglutir, digerir e aplicar no nosso dia a dia todas as lições aqui que André Luiz gentilmente nos trouxe, junto com essa espiritualidade que esteve com ele ali, lhe acompanhando no dia a dia, no seu crescimento enquanto espírito eterno, como todos nós somos, não é mesmo? Então que a gente possa sorver o fluir dessa obra abençoada sobre as nossas vidas e partilhar também com as outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você sabe que podem necessitar desse assunto, que gostariam de receber esses estudos, que precisam ouvir o que aqui está sendo dito. Compartilhe nas tuas redes sociais, com os teus amigos, com os teus familiares. Escute com carinho, reescute se precisar. E vamos juntos nesse crescimento abençoado, que é o poder divino que nos proporciona e a espiritualidade benfeitora que sempre está nos abençoando, nos auxiliando e nos impulsionando ao nosso crescimento. Então vamos lá, nesse capítulo maravilhoso que é o capítulo 3, como todos os outros capítulos o são, não é mesmo? Todos são maravilhosos e têm grandes ensinamentos. Então o capítulo 3, como eu disse para vocês, veio sob o título A Oração Coletiva. Nós vamos lendo e eu vou tecendo alguns comentários sobre, ok? Vamos sendo guiados pela espiritualidade maior. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas, tateando um ponto da muralha. Fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Olha que lindo que começa já esse capítulo, gente. Aqui André Luiz está nos contando, porque nós vimos no capítulo anterior, que ele foi transportado das zonas umbralinas, não é mesmo? Ele está sendo transportado para nosso lar. E aí ele nos conta que esse velhinho querido, de quem ele nos trouxe a descrição, que é Clarencio, ele vai apoiado num cajado de substância luminosa. E aí lembra lá os homens, os patriarcas da Bíblia, não é mesmo? Aqueles homens abençoados que andaram com Cristo, que serviram a Cristo. Então Clarencio mantém essa postura, não é? E aí ele fala que os muros eram altos, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas,
E aí o Clarencio chegou ali, foi tateando um local como se fosse uma fechadura para ser aberto, não é mesmo? E aí eles entraram através daquela abertura. Continuando então a nossa leitura, branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos, surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que o supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, olha que lindo, gente. Ele está descrevendo aqui, né? Que o Clarencio, então, quando deixou ele ali aos cuidados daqueles enfermeiros naquele local, que é um hospital, ele pediu que eles cuidassem dele, que naquele momento ele estava ocupado, precisava ir a um chamado que estava sendo feito a ele, mas que no dia seguinte ele viria, voltaria para vê-lo. Olha o carinho, não é? Que ele está sendo tratado. E aí, para aqueles 2 irmãos que estavam ali, ele fez essa pergunta, né? Aonde ele estava? Que mundo era aquele? Qual era a iluminação que ele estava recebendo? E aí, aquele irmão querido, como se fosse alguém que lhe conhecia há muito tempo, ou seja, com carinho, com atenção, como um irmão recebe a um irmão, ele respondeu a ele que aquela luz que ele recebia era do sol, não é mesmo? E que o sol era uma divina matriz da vida, que a claridade que irradiava era a mesma que estava nos irradiando aqui quando nós estávamos encarnados. Nós encarnados recebemos ainda, e eles, quando estavam encarnados, receberam também, mas que lá era uma luz ainda mais purificada, porque lá eles conseguiam perceber um pouco melhor da importância do sol, porque ali eles tinham a percepção visual mais rica, não é mesmo? E aí ele fala da estrela que o Senhor acendeu, no caso, presenteou a todos, que é o sol, que é muito mais importante, não é? Sendo a divina matriz da vida. Prosseguindo a leitura, então, meu ego, como que absorvido em ondas de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto,
através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Olha só que lindo, gente. André Luiz então começou a perceber detalhes que quando ele estava sobre a terra ele não percebia. Ele diz aqui que ele não costumava parar para observar o sol, para olhar com aquela atenção que ele estava olhando ali, não é? E que ele se semelhava então a um cego, que agora, venturoso por enxergar aquela luz, se sentia um observador da natureza sublime. Olha só, gente, quantas vezes a gente passa o nosso dia a dia corrido sem observar os detalhes do nascer do sol, do pôr do sol, da luminosidade do dia, não é mesmo? Que a gente possa recordar esses momentos, queridos. Eu amo receber o nascer do sol, ficar observando os raios de sol entrando pelas frestas, a luz do dia iluminando o dia, o pôr do sol. Mas a gente não costuma fazer isso todos os dias, não é mesmo? Que a gente possa dar um momento a mais para poder aprender um pouco mais dessa luz divina que nos clareia os caminhos, que traz a vida sobre a terra, porque sem o sol nem mesmo as plantinhas conseguem vicejar. O sol é a manifestação da divina presença sobre a terra. Que a gente possa aprender a sorver melhor essa luz divina que Deus nos empresta do seu amor. Continuando então a nossa leitura, a essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então André Luiz ele se sentia reconfortado aqui, não é? Recebido com tanto carinho, num lugar amplo, como ele nos conta aqui, que era um hospital. E nós então ficamos entendendo, ficamos sabendo que nas zonas espirituais tem também mobiliários, tem também hospitais, tem também ambientes onde eles são recebidos, não é? Tudo, claro, feito com uma matéria quintessenciada. Mas existem esses locais de amparo, de bênção. E a colônia Nosso Lar é só uma das centenas de colônias que estão em torno da Terra. E ela é uma colônia de transição. Ela não é uma das colônias mais puras que existem. É uma colônia de transição. Mas é uma bênção, gente. Olha só. Tem lindos ambientes aqui que nós vamos conhecer ao longo dos nossos estudos. E aqui André Luiz vai nos contando então que ele recebeu um caldo reconfortante, uma sopinha, um caldinho. Só que aqui ele recebeu esse caldo reconfortante, claro, adequado ao seu perispírito do momento, que era o seu corpo espiritual, que como nós estudamos nas aulas do ESG aqui no canal Universo da Mulher, nós temos, além do nosso corpo físico, o nosso perispírito, não é mesmo? Que é o nosso corpo espiritual que nos acompanha e que conforme nós vamos evoluindo, ele vai se fluidificando e vai se quintessenciando cada vez mais e mais, não é? Conforme a nossa evolução. Então aqui, nesse estágio em que ele estava, o seu espírito estava sendo reconfortado com todo aquele carinho, com todo aquele atendimento, e o seu perispírito ainda precisava, não é mesmo? O seu corpo espiritual ainda precisava de alimento, não é? Então esse tipo de alimento lá é mais
quintessenciado do que o nosso, evidentemente. Mas era um caldo reconfortante, porque lá, quando ele estava nas zonas umbralinas, ele sentia fome, ele sentia sede. Então aqui ele recebeu esse caldo reconfortante e água fresca para a reposição das suas energias. E aquele caldo e aquele líquido, mesmo sendo uma porção reduzida, era muito reanimador para ele, não é mesmo? Porque repunha as suas energias. E aí ele nos diz que ele não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se era uma alimentação sedativa ou se era um remédio salutar, porque ela vinha carregada das energias abençoadoras. Eram fluidificados esses líquidos, comparando como quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, que a espiritualidade maior vem e fluidifica as águas para nós. São águas abençoadoras, curativas, são medicamentos salutares para o nosso espírito e para o nosso dia a dia. Era o que André Luiz, na sua condição aqui, recebia, não é mesmo? Através das águas e através daquele caldo reconfortante. Prosseguindo a nossa leitura, então. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despedia-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos da espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me efervilhavam na mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo
E compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador. Por meio da audição e visão à distância, louvemos o coração invisível do céu. Olha essa descrição, gente. Olha o que André Luiz nos diz aqui. Ele nos conta minuciosamente sobre o momento da prece coletiva em nosso lar. Era sempre ao entardecer. Era como a hora do Ângelus, não é mesmo? E aí ele vai contando que aquele lugar era banhado daquela abóbada cheia de claridade brilhante, que ele era inundado de bênçãos, que ali pendiam flores guirlandas, que eram guirlandas maravilhosas de flores que vinham do teto à base, que eram símbolos da espiritualidade. Olha que coisa linda, gente! O lugar iluminado, amplo, cheio de flores, de símbolos sagrados. E olha que interessante, ele nos conta aqui que aquele povo que estava ali, que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam em profundo silêncio meditativo. Eu vou reler para vocês essa parte que ele fala sobre isso. Ele diz assim, ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. E um pouco anteriormente ele diz o seguinte, seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio. Olha isso, gente. Eles meditavam se preparando para receber as orações do entardecer, quando eles faziam as orações coletivas na colônia Nosso Lar. Olha a importância da meditação para a preparação para as nossas orações e olha a importância das orações coletivas, gente. Muitas vezes as pessoas não dão valor a esses momentos sagrados, mas eles são importantíssimos, porque eles elevam não somente a nossa energia, mas eles elevam a energia em torno de nós. E quanto mais e mais pessoas se reúnem em oração, mais e mais energias fulgurantes, iluminadas, abençoadoras vão sendo emanadas. E olha só que lindo, eu acho lindo que a partir do momento que André Luiz começou a se entregar verdadeiramente a Deus e a verdadeiramente voltar o seu coração à espiritualidade maior, ele foi sendo transformado. Lembram lá quando ele foi recolhido por Clarencio, que ele começa fazendo uma prece que dura por longas horas, que ele nem sabe contar para nós quanto tempo ficou naquele momento de prece, em que ele vai falando e pedindo socorro a Deus. Então, a partir dali, ele começa a se transformar. E olha que lindo, ele acabou de chegar ao hospital, mas quando ele escutou aquelas melodias gloriosas, vindas da espiritualidade maior, no momento da prece, ele desejou estar junto com eles. E aqueles enfermeiros ali, amorosos, aqueles irmãos queridos que estavam ali cuidando dele, lhe ofertaram essa oportunidade de carinho de conduzi-lo até aquele local de orações onde eles iam se reunir. Ele então estava totalmente quebrantado com aquelas melodias harmoniosas que penetravam por todo aquele lugar, não é mesmo? E aí ele vai nos contando que, inclusive, aquela luz maravilhosa que vinha daquele lugar prodigioso era uma luz feérica. Feérico é relacionado àquilo que parece do reino das fadas, não é? Ele não entendia como ele ia explicar, ele falou que essa luz parecia luz feérica, não é mesmo? E aí ele nos conta que, obedecendo a processos adiantados de televisão,
surgiu o cenário de Templo Maravilhoso. Gente, isso aqui é lá no início da década de 40. Esse livro foi escrito mais ou menos em 38, 39. Chico recebeu esse livro de André Luiz nesta época. E aí ele foi então lançado em 44, não é? Mas ele foi escrito mais ou menos entre 38 e 39. 1938 e 1939. Então, não existia, gente, nem a hipótese de internet. O que ele nos está falando aqui? O que André Luiz está nos falando aqui? Que obedecendo a processos adiantados de televisão, o cenário lhe surgia desse templo maravilhoso. E aí mais adiante nós vamos ver que isso acontecia por toda a colônia. Toda a colônia recebia essas imagens. Inclusive aquele enfermeiro querido que conduzia a André Luiz disse para ele: conserva-te tranquilo, porque todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador, por meio de audição e visão à distância. Olha isso, gente. O que é isso? Internet, queridos. Que veio acontecer aqui no plano terreno muitos e muitos e muitos anos depois, não é mesmo? A internet começou a existir por volta dos anos 80 nos Estados Unidos. Aqui foi chegar quase nos anos 90, aqui no Brasil. Então olha que interessante, gente. E aí ele nos conta aqui que em plano inferior 72 figuras pareciam acompanhar o governador, que era aquele velhinho, silencioso, e ele reparou entre eles Clarencio, que estava participando dessa assembleia. Por quê? Nós vamos ver posteriormente uma descrição muito bem feita por um dos enfermeiros que vai contar os detalhes sobre a colônia para André Luiz, que nessa colônia existem 72 ministros. Que essa colônia, então, a colônia Nosso Lar, ela foi fundada no formato de estrela de Davi, com 6 pontas. Em cada uma das pontas existem os ministros. São 72 ministros nesse local. São 12 ministros em cada ponta daquela estrela. E cada uma das pontas da estrela, ela tem um departamento voltado para uma das bênçãos que são necessárias para aqueles espíritos que estão ali nessa colônia de transição, não é? Então, aqui ele nos fala que esses 72 seres estavam ali rezando, fazendo as suas preces junto com o governador da colônia, que não é revelado aqui quem era o governador da colônia, mas era um espírito de alta escola, né, gente? Ele estava ali sob as bênçãos de Jesus Cristo, claro, a serviço do Mestre Senhor Jesus, trabalhando em favor de todas essas milhares de almas aqui, porque são milhares de almas que convivem na colônia Nosso Lar. Prosseguindo a leitura, então, mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez,
singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Olha que coisa linda, gente! E ele deixa aqui em nota, não é mesmo, que staccato é, em música, um tipo de articulação que resulta em notas muito curtas e que esse coração maravilhosamente azul, ao qual ele se refere aqui, é uma imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Olha que coisa linda, gente! Enquanto eles iam orando, enquanto eles iam elevando aquela prece aos céus, ele nos conta aqui que em esferas superiores, aquele cântico que era elevado pelos 72 ministros, junto ao governador da colônia, junto a todas aquelas almas que elevavam aquele cântico, reverberava e da esfera superior, das esferas superiores, vozes respondiam àquele cântico maravilhosamente. E aí ele vai nos contando que isso então formou um grande coração azul. O que ele quer dizer aqui? O símbolo daquela energia maravilhosa que se fundamentava. E aí ele nos conta que nesse momento então abundante chuva de flores azuis se derramou por sobre todos na colônia. E aí, essas flores, elas se desmanchavam quando tocavam neles, ou seja, elas penetravam neles, eram fluidos, balsamizantes. Aqui André Luiz nos conta que eram pétalas fluídicas que lhe balsamizavam o coração. Olha que lindo, gente! E ele nos conta então que pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos de sofrimento ali nas zonas umbralinas, enquanto o coração dele andava sempre saudoso e atormentado, agora ele sentia como se o coração dele fosse um cálice que antes vazio, agora nesse momento se enchia daquelas gotas generosas daquilo que ele chama licor da esperança. Olha a importância da prece, gente. Quando nós nos reunimos em oração, nós estamos elevando ao alto o nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa elevação de pensamentos. E o alto, ele nos responde, a espiritualidade maior nos responde. E aí, similarmente ao que aconteceu em nosso lar, acontece em nossas vidas. Nós recebemos pétalas de luz do coração divino. Eu quero compartilhar com vocês um momento muito sui generis que eu tive na minha vida ao longo de, logo após uma palestra, uma oração maravilhosa que foi feita. E aí eu participei desse momento sagrado, abençoador. E aquela oração era conduzida à Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré, a mãezinha de todos nós, a mãezinha de Jesus Cristo. E aquela oração era tão sincera, haviam centenas de milhares de pessoas que estavam unidas naquela energia bendita daquela oração. E o meu coração se derramava profundamente em relação à mãezinha querida e aquele amor que estava ali sendo derramado. E eu, com o meu coração muito, muito sincero, me derramava diante da Mãezinha Santíssima. E aí, gente, o meu lar, a minha casa, se encheu de um perfume sagrado e eu via mentalmente, enquanto eu fazia as minhas orações,
pétalas róseas de luz que se derramavam em abundância sobre o meu lar. Foi tão intenso, gente, que até mesmo meu esposo, que não estava participando da oração, ele percebeu o perfume. E esse perfume, ele ficou horas no meu lar, horas. Então, meus amados, toda vez que vocês tiverem oportunidade de fazer as suas orações em conjunto com outras pessoas, saibam que vocês estarão recebendo bênçãos multiplicadas, porque as energias da prece coletiva acontece esse tipo de situação que aconteceu aqui em nosso lar, porque são muitas mentes e muitos corações reunidos em direção ao poder divino, mas igualmente quando nós fazemos as nossas preces solitárias, nós somos respondidos, não é? E aí a gente vê aqui a importância também da meditação, porque nós vemos que as pessoas estavam ali, aqueles espíritos se reunindo em torno da ideia de fazer a prece coletiva no entardecer, mas eles antes se preparavam, eles meditavam sobre aquela situação que eles vivenciariam ali juntos, não é mesmo? Então, olha a importância, gente, da gente se preparar para fazer as nossas preces e a importância da gente se reunir com outras pessoas. Aqui no canal Universo da Mulher, muitas e muitas vezes eu tenho sugerido momentos de orações coletivas. Existem vários e vários outros canais que fazem a mesma coisa. Quando nós nos reunimos nas casas de oração, seja qual for a crença que anime o nosso coração, católicos, umbandistas, espíritas, evangélicos, enfim, seja qual for a crença que você acredite que faça melhor ao seu coração, quando nós nos reunimos coletivamente, as bênçãos se multiplicam sobre as nossas vidas. E claro, quando nós fazemos as nossas preces individuais também. Mas a oração coletiva, ela amplia esse poder de ação. Então, toda vez que você puder participar, como por exemplo, quando nós fazemos aqui no canal Universo da Mulher, nas quartas-feiras, às 21 horas, o Evangelho no Lar, venha participar. Saiba que, sob essa graça divina das nossas orações coletivas, nós estamos trazendo sobre nós, sobre quem nós amamos e sobre o nosso lar, bênçãos multiplicadas, porque estamos muitos corações e mentes reunidos no mesmo propósito. Olha como é importante, gente, a gente fazer orações, a gente se reunir em amor ao poder divino, em graça ao poder divino, em gratidão ao amor divino. Não é mesmo? Então é isso, meus queridos. Por hoje nós vamos então encerrando a nossa partilha, muito linda, muito maravilhosa. Lhes convido a refletirem sobre o poder das preces coletivas, sobre o poder da graça divina que se derrama sobre nós quando nós fazemos as nossas orações sinceras, que nós possamos assimilar com grande gratidão e amorosidade mais essa bênção que recebemos nesse dia de hoje. E lhes convido então para todas as segundas-feiras virem participar aqui comigo no canal Universo da Mulher das partilhas do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, sempre às segundas-feiras às 19 horas. Depois, nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós temos aqui a partilha do estudo da obra de André Luiz, como nós estamos fazendo hoje, do livro Nosso Lar nesse momento. E nas sextas-feiras, nós temos às 18 horas o momento do passe, que é quando nós recebemos os eflúvios sagrados da espiritualidade maior e do amor, da bênção de Jesus, de Maria e de todos os benfeitores que muito nos amam e nos enviam esses eflúvios através aqui das orações do momento do passe, sempre nas sextas-feiras, às 18 horas.
Gratidão a todos pela agradável companhia. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas nas suas redes sociais e vamos juntos nessa luz divina, nessa bênção, nessa graça que está sendo derramada sobre nós. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Que Jesus, que Maria Santíssima, nossa Mãezinha Sagrada, e que todos os benfeitores queridos estejam sempre nos auxiliando a encontrar melhores caminhos para nossa evolução e que nós estejamos sempre abertos a tão grande, puro e abençoador amor. Tchau, tchau, pessoas lindas!